né, desde que a gente aprendeu o processo de desintoxicação, como que funciona, qual que é o objetivo, nós vamos falar dos nossos aliados do emagrecimento, que são os nossos 3 chás, que é o tema do nosso workshop. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais falando dos nossos produtos. Os nossos aliados do emagrecimento, Super Chá SB, Linfa Chá e Isbel Chá. Falando separadamente de cada um desses produtos. A primeira fase, quando eu quero tratar do emagrecimento, quando o meu objetivo é o emagrecimento, está aí a importância da desintoxicação. O SB, né, o nosso Super Chá SB, é o chá que vai promover todo aquele processo de desintoxicação do nosso organismo. Não sei se vocês observaram, mas eu coloquei aqui a imagem do MDT. Lembrando que nós temos o nosso Super Chá SB na versão anterior e já temos a nova versão MDT. Por que eu quero falar especificamente sobre essa nova versão? Que a gente já sabe que é uma inovação da Maravilhas da Terra para fortalecer ainda mais a sua marca, trazendo uma pureza em produtos naturais, né, trazendo uma pureza dos ingredientes com o selo kosher. A gente não vai falar aqui da tecnologia, mas vamos falar do principal, fazendo com que todos os ativos se tornem mais biodisponíveis, ou seja, o que aconteceu, o que tem de diferente do MDT para a versão anterior? O diferencial foram acrescidos mais ativos, porém, existe um controle rigoroso desde a plantação até a fabricação dos chás. Então, há um muito mais rigoroso de pureza, eficácia e segurança. E por ter essa nova tecnologia MDT, significa que o quê? Que o Super Chá SB se tornou muito melhor do que ele já era. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acreditam que precisam passar pelo processo de sentir um pouco mais de cólica, de sentir um pouquinho mais a funcionalidade intestinal, para o chá fazer efeito. Não, essa nova tecnologia faz com que ele se torne mais efetivo, porém sem trazer nenhum desconforto desagradável ou que faça parte do processo. Então, essa nova versão do Super Chá SBMDT vai fazer esse processo de desintoxicação, que quando a gente fala de emagrecimento, nós estamos falando da nossa primeira fase, daquele processo de desintoxicação, eliminar toxinas, auxiliar no emagrecimento, promover a saciedade, melhorar a nossa digestão, possui uma ação anti-inflamatória e diurética. Lembrando que, quando a gente fala de eliminação de toxinas, o que vai acontecer? Vou falar de uma maneira prática para que se torne mais fácil aqui a nossa conversa. O chá, quando você ingere o chá, ele vai desintoxicar o seu organismo. Então, ele vai puxar tudo aquilo que tem te prejudicado, excesso de resíduos metabólicos, toxinas provenientes de medicação, e vai virar um turbilhão na sua corrente sanguínea. É como se você fosse fazer uma faxina na sua casa e começasse a tirar tudo dos cantos. Você vai encontrar o quê? Bastante sujeiras. Então, você vai deter aquela quantidade de sujidades ali, mas depois você vai limpar. Mas enquanto você não vê a casa limpa, tudo parece meio bagunçado. É mais ou menos isso que acontece dentro do nosso organismo. Por isso que algumas pessoas, às vezes, ao consumir o chá, sentem algum tipo de desconforto, dores de cabeça. Eu estou com um pouquinho de náuseas. Eu tive um desarranjo intestinal. Eu tive isso. Eu tive aquilo. Mas não é o chá em si, mas a ação de desintoxicação que ele está fazendo dentro do seu organismo. Ele está puxando tudo aquilo que estava guardado de forma escondida e vai trazer para a corrente sanguínea. Enquanto não for eliminado, você pode sentir alguns desconfortos.
Por que que modifica a ação entre uma pessoa e outra? Ah, eu senti isso, olha, para mim não funcionou assim, para mim eu senti de tal forma. Por quê? Cada metabolismo tem uma necessidade diferente. Cada pessoa tem um metabolismo diferenciado. Então, o que eu senti não significa que a outra pessoa vai passar também. Então, o que pode ter acontecido nesses desconfortos é a reação metabólica de cada pessoa, a reação de cada metabolismo. Então, ele faz, primeiramente, a eliminação dessas toxinas. Continuando aqui no nosso slide, possui ação anti-inflamatória. O processo de obesidade é uma inflamação celular. Então, se ele tem essa ação anti-inflamatória, ele vai causar o quê? Vai provocar a desinflamação das nossas células, diminuindo os inchaços, diminuindo até mesmo o processo de obesidade, além de ter uma ação diurética, ajudar nos processos de eliminação de líquidos de uma forma muito mais fácil. Também queima a gordura corporal, os ativos presentes fazem com que haja uma queima de gordura corporal. Se eu tenho essa queima de gordura, eu tenho o processo chamado de lipólise, essa quebra das moléculas de gordura muito mais rápido. Com isso, vai facilitar a eliminação, principalmente de gordura localizada. Ajuda também a reduzir a celulite, porque promove essa lipólise, essa quebra dessas moléculas. Então, ele vai destruir os nódulos de gordura, facilitando também a eliminação. Melhora a circulação sanguínea. Se eu tenho a melhora da minha circulação, significa que todo o aporte de oxigênio, de nutrientes, vai chegar às minhas células. Então, tudo vai funcionar de maneira correta. Por isso que aqui eu abro um parênteses. Se ele melhora a minha circulação sanguínea, então, quando eu estou passando pelo processo de desintoxicação, é normal que tudo se torne esse turbilhão na minha corrente sanguínea, até que todo o excesso de toxina seja eliminado. Dependendo do grau de intoxicação, né, por essas toxinas em excesso em cada pessoa, demora um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas cada um reage de uma forma diferente. O nosso Super Chá SB possui ação cardiotônica e estimulante. O que significa isso? Ele vai tonificar e proteger o nosso coração, fortalecer a tonicidade do nosso coração. Estimula processos de cicatrização, principalmente em casos de acnes e aftas. Ele vai auxiliar também. E, além disso, vai combater o estresse e a ansiedade, né? Que são dois que caminham juntos. Estresse e ansiedade. O estresse acaba provocando essa ansiedade, então a gente precisa diminuir. E quando a gente fala de desintoxicação, tá aqui agora o grande detalhe, por que eu escolhi a linha MDT, por que eu estou falando para vocês da importância. Muita gente vai estranhar o tempo, porque eu vi vários tipos de posts falando de 15 dias, de 20 dias, mas o processo de desintoxicação, os 7 primeiros dias de todo o processo vai fazer essa limpeza dentro do nosso organismo para depois ir agindo em cada órgão, em cada sistema do nosso organismo. Então, a gente precisa de um tratamento de desintoxicação de 30 dias. Exatamente isso. São 30 dias. Então, aqueles posts que vocês têm compartilhado, que as pessoas têm compartilhado nas redes sociais, está errado? Não, não está errado, mas está incompleto. Esse processo de desintoxicação precisa acontecer por um período de 30 dias. Então, quando a gente está falando de aliados ao emagrecimento, deixa eu só recusar aqui, que alguém está me ligando, para eu poder acompanhar aqui para vocês. Quando eu estou falando, pessoal, parou aqui para mim, tá ok aí para vocês? Tá dando continuidade, se alguém puder me responder aqui. Ok, o pessoal falou que está continuando, travou tudo aqui para mim, não sei se vai passar aí, Júlia. Aí, agora acho que vai dar. Pode voltar. Obrigada, Júlia. Júlia é o anjo que me ajuda aqui nas apresentações.
Bom, então o modo de consumo do nosso super chá é uma xícara de 250 ml, 4 vezes ao dia. A dica da Elisângela, né? A gente olha na embalagem, está escrito para você fazer 1 litro ao dia. A minha dica é que você faça meio litro no período da manhã e faça meio litro no período da tarde, para que quanto mais fresquinho estiver o chá, mesmo que você coloque para gelar, que você gele, menos tempo de preparo, maior a ação dos ativos, maior propriedade. Por mais que a gente está falando da linha MDT, se torna mais biodisponível, então você faz meio litro no período da manhã e meio litro no período da tarde. Então, são 2 tomadas no período da manhã, que é uma junto com o seu café da manhã. Não há necessidade de ser em jejum, não há necessidade nenhuma. De repente, você pode tomar junto com o seu café, não sei como que você está habituado. A segunda dose, 30 minutos antes do almoço, a segunda dose. A terceira dose, 2 horas após o almoço, e a última dose até às 18 horas. Por quê? Não tem um horário específico. A gente está falando de produtos naturais, nós estamos falando das ervas naturais de ação dos ativos que são altamente biodisponíveis. Qual é a importância de você tomar os dois horários que são imprescindíveis, que você não deve modificar? É o horário de 30 minutos antes da sua refeição principal, né, que é o almoço. Por quê? Ele tem propriedades inibidoras de gorduras, carboidratos, né, dos açúcares, e de metabolizar de uma forma muito mais rápida. Então, 30 minutos antes do almoço, 2 horas após o almoço, ele vai metabolizar todo o restante que sobrou da sua refeição. E por que a gente fala até às 18 horas? Porque ele possui propriedades estimulantes. Então, se você deixar para tomar muito mais tarde, pode ser que vá atrapalhar no sono. Não que ele vá tirar o seu sono, mas também para que a ação de todos os ativos aconteça antes daquele período onde a gente tem, no finalzinho da tarde, da produção de melatonina, que é o hormônio do sono, que vai fazendo com que o nosso metabolismo vá trabalhando de forma mais lenta naturalmente. Então, que a gente tome a nossa última dose do dia até às 18 horas. Não passe desse horário, porque aí você já começa a competir com o hormônio, né, com essa produção de melatonina, e começa a fazer o quê? O teu organismo já não está preparado para trabalhar, para eliminar, para fazer esse processo, ele está preparado para o repouso. Então, que essa tomada seja até às 18 horas. Então, o tratamento de desintoxicação são pelo período de 30 dias, ok? Então, essa é a nossa primeira fase. Quando eu passar pelo processo da primeira fase, completei os 30 dias, e agora? A gente vai entrar na nossa segunda fase. Pode passar para mim, Júlia, por favor. A nossa segunda fase. Então, eu desintoxiquei o meu organismo, ele está completamente pronto para trabalhar de forma acelerada. Acelerar o metabolismo. Muita gente confunde a palavra acelerar o metabolismo com acelerar batimentos cardíacos. Acreditem, muita gente confunde isso. Fala, mas então vai aumentar meus batimentos, eu vou ter um ataque cardíaco? Acelerar o metabolismo é aumentar o seu gasto energético em comparação ao seu nível calórico, aquilo que você come. É você gastar mais do que aquilo que você ingeriu. Seu organismo trabalhar ao seu favor. Então, nessa segunda fase, nós temos o nosso linfachá, o nosso aliado à queima de gordura corporal. Qual que é a ação do linfachá? Acelerar o metabolismo, né, aumentar o nosso gasto energético em relação ao nosso índice calórico, queimar gordura corporal, que é o principal de todos os ativos que estão aqui presentes no nosso linfachá. A gente não vai falar de cada um
dos ativos para a gente poder ganhar tempo, e já falamos, se acaso você tiver dúvida, tem um vídeo que eu fiz na playlist aqui mesmo, que você vai encontrar falando sobre cada um dos chás. Vai auxiliar no emagrecimento de forma saudável, que é o mais importante, cuidando da nossa saúde. Vai diminuir inchaços, tem ação completamente diurética, vai prevenir, vai ajudar contra a retenção de líquidos. Antes de dar continuidade, eu quero chamar a atenção de vocês. Eu recebi uma pergunta, uma ligação de uma líder essa semana, que algumas pessoas estavam falando assim que o linfachá, ele não deve ser utilizado por quem é hipertenso. E eu anotei aqui, né, e eu expliquei para essa líder que não procede essa informação, porque ele tem uma ação completamente diurética e os ativos presentes estimulantes não são suficientes para provocar o aumento da pressão arterial, desde que tomados dentro da dosagem recomendada pela embalagem, né, aquilo que nós recomendamos. Mas por que eu estou chamando a atenção de vocês? Ele é um diurético. E recentemente, uma pesquisa realizada com diuréticos provou que a ação dos diuréticos é muito mais potente para auxiliar na pressão, na diminuição da pressão arterial, no controle da pressão arterial, do que os próprios medicamentos. Exatamente isso. Não sou eu que estou falando, são estudos. Depois, quem quiser, tem até uma reportagem que saiu no jornal recentemente. Quando a gente fala de hipertenso, pré-hipertenso é para quem tem uma pressão ali acima de 12,9, já é considerado como pré-hipertenso, né? Então, hipertenso de 14,9 já a gente considera como hipertenso. Então, o que acontece? Os diuréticos, nessa pesquisa realizada, que fizeram a associação, ou os hipertensos que fizeram a associação dos diuréticos durante o tratamento, né, comparado com de hipertensão, eles tiveram uma redução da pressão sistólica, que é essa pressão máxima, de 3,2 milímetros a mais do que as pessoas que tomaram o medicamento, principalmente o medicamento, né, a gente não está falando aqui de nome, mas que tomaram o medicamento losartana, específico para a pressão arterial. Quem fez uso de diuréticos por um período de 18 meses, que foi o tempo da pesquisa, tiveram essa redução de 3,2 milímetros na sua pressão sistólica, comparado a quem tomou o medicamento. Então, o linfachá, ele tem essa ação, é um alimento, um produto natural de ação diurética. Então, se ele promove uma maior diurese, eu vou ter uma eliminação maior de toxinas e, consequentemente, vai auxiliar de forma benéfica na redução da pressão arterial. Por isso que eu queria fazer esse parênteses aqui para vocês. Então, além disso, melhora a nossa digestão. Só voltando aqui, gente, às vezes eu volto aqui porque dá uns insights para eu não esquecer de falar para vocês. Lembrando que tomando a dosagem recomendada, não é a quantidade que vai fazer o efeito muito mais rápido, né? Às vezes a pessoa fala, eu não vou tomar só 1 litro, eu vou tomar 2. Não, desde que obedeça a quantidade recomendada. A gente está falando aqui de saúde, de emagrecimento saudável e consciente, né? Bom, melhora a nossa digestão, combate o cansaço e a fadiga, que a gente muitas vezes está exausto ali no nosso dia a dia, no próprio estresse. Então, ele vai fornecer uma energia e disposição. Modo de consumo, da mesma forma, do preparo de 1 litro, né? Meio litro no período da manhã, meio litro no período da tarde. Lembrando que eu já dei uma dica aqui para vocês com relação ao modo de preparo dos chás. Você só vai ferver a água se a água não for uma água tratada, não for boa para consumo. Mesmo assim, você ferva, aguarde alguns minutos para que ela acabe esfriando um pouquinho mais para você colocar sobre os vegetais, sobre as folhas do chá. Senão, você vai aquecer a água até formar aquelas bolinhas no fundo da chaleira, vai desligar,
coloca sobre as folhas, tampa, deixa em infusão por 15 minutos. Não precisa deixar 1 hora, 2 horas. Muita gente pensa, não, vou deixar aqui por 1 hora, 2 horas para pegar, para encorpar mais esse chá, para ficar com muito mais ativos. Não, 15 minutos é o suficiente, você coa, pode consumir quentinho, quer colocar na geladeira, pode também, lembrando que quanto mais tempo preparado, vai reduzindo os ativos, certo? Então, por isso que eu oriento meio litro no período da manhã e fazer meio litro à tarde. Modo de consumo: 1 xícara de 250 ml, 4 vezes ao dia, da mesma forma, juntamente com o café da manhã ou logo após o café. Não é necessário tomar em jejum, principalmente as pessoas que já têm a hipoglicemia. Não faça uso em jejum, sempre logo depois. 30 minutos antes do almoço, 2 horas após o almoço e até às 18 horas. Acelerar o metabolismo, 30 dias. É um processo de 30 dias. No finalzinho eu vou explicar para vocês por que a gente está falando aqui de 30 dias, 30 dias, 30 dias. A desintoxicação a gente falou e acelerar o metabolismo. Então, entramos na segunda fase do nosso processo. E agora, para finalizar a terceira fase. A terceira fase é a fase da manutenção. Ela é tão importante quanto a primeira fase, que é a mais importante de todas é a desintoxicação. A intermediária é acelerar o metabolismo, mas a manutenção é a fase principal. Então, a gente tem o nosso Sbel Chá, que é o chá que modela a nossa silhueta. É ele que vai dar o acabamento. Hoje até usei esse termo brincando com o líder, né? Quando você faz uma obra, você vem com a parte do alicerce, depois você vem com a parte da edificação e finaliza com, né, o acabamento, que é a parte mais importante, a parte que você tem que cuidar dos detalhes. Então, nessa terceira fase, no nosso chá Sbel Chá, o que ele faz? Ele vai promover a queima de gordura corporal, facilitando a eliminação. Fala assim, mas isso não faz no Linfa Chá? Faz também. Mas aqui ele tem um grande diferencial. Ele faz de uma forma mais moldada. A eliminação, ele vai modelando a nossa silhueta, realmente vai fazendo a fase de acabamento. Tem um controle muito maior com relação à ansiedade, ele promove uma saciedade, melhora a nossa digestão, alivia aqueles desconfortos de problemas digestórios, melhora a nossa circulação sanguínea, combate gordura localizada e celulite de uma forma extraordinária, promove saúde do fígado e dos rins. Lembra do nosso trio, né? Intestino, que a gente precisa ter um intestino saudável. A gente precisa ter o quê? Se esse intestino está saudável, ele precisa ter eliminado toxinas. A gente precisa ter um fígado extremamente saudável para metabolizar e os rins para fazer a segunda fase. Então, ele vai fazer essa manutenção. Auxilia na diminuição de varizes e inchaços nas pernas, combate a retenção de líquidos, né? Também tem uma ação diurética, mas ele vai evitar. O Linfa Chá promove uma maior diurese. O Sbel Chá combate a retenção, ajuda na diurese também, mas você vai fazendo o processo de manutenção. Possui também uma ação cicatrizante e melhora o aspecto da nossa pele. Deixa uma pele com um aspecto mais jovem. Ele faz o equilíbrio também do pH da nossa pele. Os ativos presentes no Sbel Chá vai fazer com que, se você tem uma pele muito ressecada, então ele já vai fazer esse equilíbrio, diminuindo esse ressecamento. Há uma pele muito oleosa, então ele vai ajudando também nessa produção, né, das glândulas sebáceas e sudoríparas, para que a tua pele se torne mais o aspecto de equilíbrio. Modo de consumo, da mesma forma, prepare 1 litro diário, meio litro antes do almoço, né, no período da manhã, meio litro na parte da tarde. 1 xícara de 250 ml, 4 vezes ao dia. Café, 30 minutos antes do almoço, 2 horas após o almoço, a última tomada até às 18 horas.
tratamento por 30 dias. O que significa isso? Segundo a comunidade científica de saúde, toda vez que se tratar de alimentos, de produtos naturais, o tratamento, para ser eficaz, para que você obtenha o resultado esperado e desejado, precisa ser, no mínimo, de uso contínuo e regular de 90 dias. Lembre-se sempre disso, né? Eu falei no treinamento anterior dos polivitamínicos, a gente vai falar aqui também da importância, mas o período é 90 dias de tratamento para que você tenha resultados eficazes. Chamando a atenção de vocês antes da gente passar para a nossa outra fase. Nós temos 3 fases. Como assim, Elis? Você já falou dos 3 chás que são auxiliam no emagrecimento, né? A desintoxicação, acelerar o metabolismo e a parte importante que é a manutenção. Mas a gente tem uma parte muito importante também a partir da segunda fase. Mas é imprescindível que a gente entenda todo esse processo, que nós precisamos fazer um tratamento de no mínimo 90 dias. Muitas vezes a gente levou ali 20, 30, 40 anos para adquirir aquela quantidade de gordura, para adquirir aquele corpo onde nós estamos. Então, a gente não tem como falar que com 15 dias, com 10 dias, já vou ter um resultado extraordinário. O resultado é gradativo, desde que o uso seja contínuo e regular. E como assim, Elisângela, são 3 produtos, 3 chás, como assim temos uma outra fase? É o que eu quero falar para vocês no próximo slide. O que significa? A partir do momento que você passa pelo processo de desintoxicação dos 30 dias, é importantíssimo que você faça a suplementação. E o que é uma suplementação? É a reposição de nutrientes faltantes do nosso organismo. É aquilo que o nosso organismo precisa, que muitas vezes nós não encontramos nos alimentos, ou muitas vezes acabamos não ingerindo de forma correta. Então, suplementos alimentares, tem até uma parte aqui que fala na parte da saúde, até salvei, que é uma fala que eu sempre digo para vocês e está comprovado. Suplementos alimentares servem para complementar a nossa alimentação, mas não são substitutos, não atuam substituindo os nutrientes dos alimentos. São importantes para evitar e repor eventuais deficiências nutricionais, contribuir com a qualidade de vida, suprindo o corpo dos nutrientes importantes. Quando a gente faz o processo de desintoxicação, juntamente com as toxinas, são eliminados alguns eletrólitos, são eliminados alguns nutrientes necessários para o nosso organismo. Então, a gente precisa fazer o quê? A suplementação para repor esses nutrientes. E quais são os nutrientes os suplementos que eu vou utilizar a partir da segunda fase? Uso contínuo e regular, diário, sempre, durante o tratamento que você estiver fazendo. Mulheres, a utilização do Império Femme, homens, a utilização do Império Home e ambos a utilização principal do Plenus, que é a associação de vitaminas, né, e minerais, juntamente com a vitamina D3, MK7, que a gente fala, com a vitamina K2, que vai fazer aquela sustentação óssea, aquela reposição na mineralização óssea, e também de todos os outros nutrientes presentes. Então, é imprescindível e importantíssimo, anotem, independente, aqui a gente está falando de emagrecimento, né, da nossa dica de emagrecimento, mas a reposição de nutrientes é importante em qualquer fase da nossa vida, mas principalmente se eu estou fazendo um tratamento de emagrecimento, eu preciso repor nutrientes. Então, mulheres vão fazer o uso do Império Femme com o Plenus, homens, a utilização do Império Home com o Plenus também a partir da segunda fase até o término do tratamento. Qual que é a forma de uso?
uma cápsula logo após o café da manhã, outra cápsula logo após o almoço, de qualquer um dos suplementos. E além desses, qual que é o outro suplemento, né? Qual que é o outro alimento que eu posso utilizar? O que eu devo utilizar? Lembra lá por que a gente teve o treinamento da linha MTC, por que a gente teve o treinamento dos polivitamínicos? Porque um complementa o outro. Nós, quando a gente fala dos polivitamínicos, nós estamos falando de quê? De suplementação. E quando nós falamos da linha da medicina tradicional chinesa, nós estamos falando de quê? De prevenção. Então, além da suplementação, que a gente vai repor aqueles nutrientes, nós vamos utilizar um aliado que vai proteger o nosso corpo, que vai manter o nosso organismo protegido, que é a cúrcuma, né? Nosso Radix curcumae ali, que é o princípio, que é o nome científico da cúrcuma da linha MTC. Tem ação anti-inflamatória, que vai auxiliar o nosso organismo, tem ação antioxidante no combate aos radicais livres, evitando o envelhecimento precoce, né, principalmente o envelhecimento celular, ação antibacteriana e ação digestiva. Melhora a nossa digestão, ajuda também na perda de peso, combate resfriados e gripes, fazendo com que haja, né, o fortalecimento do nosso sistema respiratório, ajuda a aliviar crises de asma. A gente está vivendo aí um momento, né, do Covid-19, é um super aliado, desintoxica e trata problemas do fígado, regula a nossa flora intestinal, regula o colesterol, estimula e fortalece o nosso sistema imune. É tudo o que a gente precisa. Então, associação da linha dos polivitamínicos junto com a linha MTC. O que a cúrcuma faz também? Alivia inflamações da pele, como eczema, acne e psoríasis. Melhora a resposta anti-inflamatória natural do nosso organismo. Ajuda a inibir a formação de coágulos no sangue e contribui para aliviar os sintomas de tensão pré-menstrual. Agora, além de tudo isso de maravilhoso que a linha MTC faz, né, que a cúrcuma propriamente dita faz, eu queria falar para vocês de algo mais importante no próximo slide, com relação à cúrcuma. A ação principal pós-desintoxicação do nosso organismo que a cúrcuma faz. Ajuda o fígado a processar os resíduos metabólicos e todas as toxinas. Lembra lá no processo de desintoxicação, na primeira fase, o que a gente precisa ter? Alguém que ajude a processar os resíduos metabólicos e as toxinas, estimulando a vesícula biliar a liberar a bilis, que por sua vez melhora a função hepática, melhora a função do fígado. Então, por isso a importância de fazer a associação do processo de desintoxicação com o Super Chá SB MDT, de fazer... Elisângela, posso usar o outro SB original anterior? Pode, deve usar também. Eu estou falando do MDT porque as propriedades, os ativos são muito mais biodisponíveis e o desconforto, em alguns casos, dependendo do metabolismo, é menor. Mas a gente pode usar a versão anterior e a versão MDT para desintoxicação na primeira fase, na segunda fase, o linfa-chá para acelerar o metabolismo, na terceira fase, o sbelt-chá para fazer a manutenção desse resultado, mas sempre lembrando a importância da associação a partir da segunda fase, da utilização dos suplementos Império Femme, Império Home e Plenos, e também da nossa linha MTC. Por isso que a gente falou durante toda essa semana que você pode e deve utilizar a suplementação e utilizar a MTC como forma de